Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quinta-feira, 10 de agosto, da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Então, rezemos nesse dia por todos os diáconos da nossa igreja, por estes homens que estão a serviço do altar, os diáconos permanentes. E rezemos esse dia de modo particular pelo fundador da nossa comunidade Semestre do Verbo, que é diácono permanente, o diácono Jorge. Demos graças a Deus pelo seu ministério diaconal na nossa comunidade, mas também na nossa igreja. E os diáconos que nós conhecemos, rezemos hoje de modo particular também pelo diácono Antônio, que é o diácono da nossa comunidade de vida, e o diácono da nossa comunidade de aliança, diácono Gabriel aqui da nossa paróquia, e tantos diáconos que nós conhecemos e que trazemos no nosso coração. Peçamos ao Senhor que estes homens se tornem verdadeiros homens de fé, verdadeiros servidores do altar e que possam de verdade viver cada dia mais com santidade. E hoje é quinta-feira, dia de unidade, dia de comunhão. Renovemos também a nossa unidade, a nossa comunhão com o Papa Francisco, que acabou de vir de um tempo forte, que foi a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Que bela jornada e impressionante ali a Via Sacra com textos tão impactantes da realidade de hoje dos jovens e o Papa que estava unido nesse tempo. Então, nesse dia nos unamos à intercessão do Papa Francisco, às intenções que ele traz no coração e carreguemos a nossa igreja neste dia. A primeira leitura de hoje ela é retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. Quem semeia com largueza também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode acumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais sempre e em tudo necessário, e vos fique algo de excedente para toda a obra boa. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Então, essa leitura de hoje, São Paulo vai nos exortar a essa abertura do nosso coração em nos doarmos. E a medida com que nós doamos é a mesma medida com que nós recebemos. E ele começa dizendo, aquele que semeia com largueza colherá. Então, o Senhor hoje vai nos convidar a semear com toda a abertura do nosso coração. E nós colhemos à medida com que nós nos doamos. Nós colhemos com a medida com que nós ofertamos e aquilo que nós oferecemos. E aí o versículo 7 diz, cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui nós podemos fazer duas leituras, essa doação da nossa vida, do nosso serviço, da atenção com o outro, a doação que nós somos chamados a viver de si mesmo, da oferta das nossas vidas, mas também a doação em coisas materiais. Quantas vezes somos convidados a sermos benfeitores, padrinhos, dizimistas? E aí o Senhor vai dizer, cada um dê como dispôs em seu coração. Aquilo que nós trazemos no nosso coração de não ter medo. Ele vai dizer, sem pena e sem constrangimento. Dá, oferece. E Deus ama aquele que dá com alegria. Não aquele que dá e cobra, ou aquele que dá emburrado ou obrigado, mas ao contrário, aquele que do seu coração pode brotar essa manifestação de amor, de caridade, com tantas obras que hoje precisam da nossa ajuda. E você também pode se tornar um padrinho missionário da nossa comunidade, dando aquilo que você recebe como fruto também do teu trabalho, ajudando a missão, a obra de Deus, para que ela aconteça, para que ela continue. O salmo de hoje é o Salmo 111. Aleluia, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, a descendência dos retos será abençoada. Feliz quem tem piedade e empresta e conduz seus negócios com justiça. Eis que ele jamais vacilará. A memória do justo é para sempre. Ele nunca teme as más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. Seu coração está seguro, nada teme. Ele se confronta com seus opressores. Ele distribuiu aos indigentes com largueza. Sua justiça permanece para sempre. Sua força se exalta em glória.
Então, aleluia, começa o salmista de hoje, né? Feliz o homem que teme o Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, diz a própria palavra, esse é feliz porque o Senhor, ele olha com esse olhar de amor e compaixão para aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que buscam, né, essa fidelidade diária. Feliz quem tem piedade, diz a palavra, eis que ele jamais vacilará. Então, peçamos ao Senhor essa piedade, essa misericórdia, que o nosso coração se torne firme e confiante, como diz o salmista, e que o nosso coração esteja seguro e que nada tema, porque nós temos a certeza de que o Senhor é esse guarda e vigia das nossas almas, da nossa vida. O Senhor é esse amor, essa paciência, essa bondade, essa misericórdia. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso, não devemos temer, mas ao contrário, devemos renovar a nossa confiança no Senhor e pedir esse dom da fortaleza, de sermos firmes, né, nesse caminho que o Senhor nos chama a percorrer, a viver diariamente. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida e a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Se alguém quer servir, siga-me, e onde eu estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. O evangelho de hoje é muito claro. O Senhor já está explicando. Ele começa a dizer, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanece só. Então a primeira coisa que o Senhor nos chama é aceitarmos morrermos. É aceitar viver as pequenas mortes do dia a dia para que possamos produzir fruto. Aquele que não aceita morrer na humildade, aquele que não aceita sair do seu orgulho, da presunção, que não aceita, né, se abaixar, ele não pode produzir fruto. E o Senhor é muito claro nesse evangelho de hoje. Depois ele diz, quem ama a sua vida vai perdê-la. Quem odeia a sua vida neste mundo, a encontrará, guardará para a vida eterna. Outra frase muito clara, aprendamos a não querer guardar a nossa vida, a sermos egoístas conosco mesmo, mas ao contrário, a sairmos de nós. E depois ele termina, se alguém quer servir, siga-me. Então aquele que quer servir ao Senhor deve seguir, e esse seguir é deixar. E o que é que você é chamado a deixar hoje? Alguns são chamados a deixar a casa, a família, se tornarem verdadeiros missionários. Mas há outras pessoas, talvez não é deixar a família, mas o que eu preciso deixar para seguir ao Senhor? O meu orgulho, a minha ambição, a minha presunção, o pecado que habita dentro de mim, que me afasta de Deus? Que tipo de renúncia eu preciso fazer para seguir o Senhor inteiramente? E onde eu estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai honrará. Então, aqueles que servem o Senhor, Deus que é esse Pai, nos honrará, cuidará de nós. É esse Deus de amor, é esse Deus de compaixão, é esse Deus de bondade. Então, o evangelho de hoje é um evangelho para a nossa reflexão deste dia. E hoje, como eu falei, é dia de São Lourenço, dia dos diáconos, né? E hoje a igreja comemora o martírio de São Lourenço, cuja imagem é muito divulgada por escritores bem próximo dele, como Prudêncio. Lourenço foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja romana, ordenado pelo Papa Sisto II. Era o arcediácono da comunidade dos diáconos romanos. Quando da perseguição de Valeriano, o próprio pontífice, preso e conduzido ao martírio, deu ao diácono o encargo de distribuir tudo o que tinha aos pobres. Mas quando o imperador impôs a Lourenço entregar-lhe os tesouros dos quais ouviu falar, ele reuniu diante de Valeriano um grupo de indigentes, exclamando, eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Indignado, o governador condenou a um suplício especialmente cruel. São Lourenço sofreu o martírio no dia 10 de agosto do ano 258. Tendo sido amarrado e colocado sobre um braseiro ardente, foi assado vivo e lentamente, tendo ainda encontrado coragem de fazer uma piada. Vira-me, dizia ao carrasco, que já estou bem assado deste lado. Agora está bom, podes comer.
E este heróico testemunho de fé prestado pelo mártir foi relembrado pelo Papa Damásio, que admirava as virtudes do mártir glorioso, e edificou-lhe a segunda igreja sobre as ruínas do Teatro de Pompeu. A cidade de Roma, por gratidão ao martírio de São Lourenço, dedicou-lhe 34 igrejas, sendo a primeira no lugar do martírio. Então, olha o testemunho deste homem que, mesmo no martírio, foi capaz de ir até o fim. Mesmo se é uma piada, né, que ele faz ali com o carrasco, dizendo, né, já está assado de um lado, vira do outro, mostra que ele estava totalmente abandonado no Senhor e que ele aceitava viver aquele martírio por amor à igreja, né, por amor a Deus. Então, que neste dia, São Lourenço nos ensine a aceitar os pequenos martírios do dia a dia. Hoje não é um martírio de sangue que nós somos chamados a viver, mas um martírio diário, um martírio branco, que é aceitar a não acolher, adentrar as ideologias que hoje o mundo tem nos oferecido e que nos afastam dessa essência da graça de Deus. Então, que neste dia São Lourenço nos dê essa graça, abençoe cada um de nós e também todos os diáconos espalhados no mundo inteiro. Tenhamos uma bela quinta-feira de comunhão, de unidade, que Deus os abençoe.